Eu vi esse desafio de desenho rolando nas redes sociais, inclusive eu já fiz por lá também, de pintar um desenho em 4 estilos diferentes. Então, um único desenho com 4 estilos de pintura diferentes, e é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe. O intuito desse desafio é realmente sair da zona de conforto, né? E descobrir novas técnicas e estilos de pintura. As que eu escolhi para o desenho de hoje, né? Eu vou fazer um desenho e a gente vai dividir ele em 4 e cada quarto desse aqui vai ser um estilo de pintura diferente. Eu escolhi anime, mangá, lápis de cor e daí o meu estilo de desenho com os marcadores e tal pra gente comparar com os outros, né? Então sem enrolação, vamos lá, vou começar o desenho e aí vocês vão entendendo ao longo do processo como é que vai funcionar. Eu decidi por fazer nesse papel aqui, que é tipo um dos que tem o melhor custo-benefício, assim. Ele é um papel Canson de 140 gramas, A4 branco. E ele tem uma texturinha porque eu vou usar lápis de cor, né? Então eu preferi usar esse daqui que eu consigo usar tanto com lápis de cor como com marcadores. Aí vai funcionar super certo pro desenho de hoje. Não tem muito segredo, é só fazer um desenho como você normalmente faria. Eu vou fazer uma personagem aqui e tal. E aí depois eu vou voltar, né? Vou fazer o desenho acelerado porque não é o intuito do vídeo de hoje. Mas eu vou fazer o desenho aqui normal, você pode fazer também como você sempre faz. E aí depois é que é o segredo de dividir ele ao meio, tanto na vertical quanto na horizontal, para definir cada estilo e cada parte que vai pertencer a cada estilo. Bom, então agora com o desenho pronto, ó, já tá contornado. Fiz uma personagem, inclusive, bem parecida com a que eu fiz no último desafio que eu postei lá no meu Instagram. Então tá aqui na tela pra vocês irem lá assistir depois. E aí agora é que tá o negócio do desafio, né? A gente vai pegar uma régua e uma caneta, assim, só pra dividir o desenho, né? Pra ficar marcada essa divisão. E claro que não vai ficar bem no centro, porque o desenho não é perfeito, né? Não é super milimetricamente pensado, eu só vou fazendo. Então a gente vai pegar aqui, ó, tentar chegar mais ou menos no centro da personagem e traçar essa linha vertical. E aí agora também mais ou menos no centro do desenho, traçar uma outra linha na horizontal, que daí vai dividir em 4 partes, né? 2 em cima, 2 embaixo. E aí a gente vai escolher agora qual que vai ser qual. Aqui em cima, nessa parte aqui, eu vou fazer com o meu estilo. Então eu vou escrever. Aqui nesse outro lado, eu vou fazer no estilo anime. Aqui embaixo, no estilo mangá. E nesse outro lado, lápis de cor. E aí esse nosso desenho vai ficar dividido dessas 4 formas. Eu vou começar pelo meu estilo. Então eu vou usar tudo que eu mais gosto. Os meus marcadores para fazer a pintura. E a grande diferença desse desafio, assim, de desenho, né, é que é um desenho só com 4 estilos diferentes. Se você não quiser demarcar, assim, também não precisa, né? Eu acho que fica mais didático, né, mais dinâmico aqui o vídeo e tal, até para vocês terem mais em mente qual que é qual aqui. E aí o legal é quando a gente vê no final do vídeo, então fica aí até o final do vídeo para ver o desenho completo com esses estilos diferentes, né? Isso aqui é a grande sacada desse desafio. E eu escolhi para fazer a base da pele um marcador que já está quase acabando. E aí para os diferentes estilos de desenho, né? Por exemplo, eu não conheço tanto esse estilo de anime, muito menos de mangá, porque eu não tenho eu não consumo muito, né? Mas eu acabo conhecendo os personagens e tudo mais. Então eu acho que foi legal de colocar isso no desafio para eu me desafiar a pintar nesse estilo de desenho, né? Então para fazer os outros, eu dei uma pesquisada e eu vi que muitos mangás, eles são em preto e branco, né? Então é isso que eu levei para esse desafio, de fazer um desenho em preto e branco, apenas com lápis de cor, né? Com os tons de cinza, na verdade, para trazer esse contraste, né? Essa diferença desses estilos todos. E aí o anime já tem aquelas cores um pouco mais saturadas, umas coisas mais assim, que já fica daí diferente de todos eles, né? Desse lado, nessa primeira coluna, meio que a gente vai ter uma comparação de materiais que acabam num estilo diferente de pintura. Porque eu pinto de um jeito diferente com lápis de cor do que o que eu pinto com marcadores, até pelo resultado que cada um deles dá. Então, essa diferença, ela fica bem nítida. Então, pro meu estilo de desenho, eu gosto de deixar meio que um blend super bem feito, assim, né? Pelo menos o melhor que eu consigo pra ficar com essa, sem muitas marcações, sabe? Nas divisões das cores. Então, eu gosto de fazer esse blend, principalmente na pele, pra deixar uma coisa mais fluida, com esse resultado mesmo. Que é uma diferença do próximo estilo que eu vou fazer, que vai ser o anime, que ele já é um pouco mais... As cores, assim, elas já são um pouco mais marcadas
marcadas. Então, a divisão de cada uma delas, você consegue ver o limite. E isso é a diferença. Aqui eu misturo elas para elas ficarem fluidas assim, né? Um degradê. E essa parte do anime já vai ficar mais marcada. Os olhos, eu quero fazer uma coisa bem diferente. Assim, eu acho que eu vou pintar de rosa. Não, no outro desafio eu já pintei de rosa. Eu acho que eu vou pintar com... Acho que os olhos eu vou fazer verdes. E o cabelo eu acho que eu vou fazer colorido, assim, de uma outra cor. Acho que talvez roxo ou azul, não sei ainda o que eu vou fazer. Mas o desenho eu quero que fique bem colorido pra gente ver a diferença de cada um deles. Assim, a cor dá uma realçada, né? Bom, a maquiagem dela, o que eu vou fazer? Eu vou só passar esse E93, que é o que eu uso pra fazer tipo um rosado na bochecha. Eu vou só passar assim por cima. E essas manchinhas que eu fiz na maquiagem dela, eu acho que eu vou fazer com esse roxo, que é o BV04, que é um roxo bem bonito, assim, eu gosto bastante. Ele é bem escuro, que eu acho que vai dar uma realçada no desenho. O delineado clássico vai ser preto. O cabelo dela, eu acho que eu vou fazer verde água. Eu vou usar... Eu tenho esses 3 tons aqui de verde água, que talvez fique legal. Eu nunca usei eles num desenho juntos, eu acho. Porque já foi tanto desenho que eu já não consigo mais nem lembrar direito. Mas eu vou colocar eles aqui e eu acho que vai ficar legal com as outras cores, assim, que eu já usei, né? No desenho, com o verde, com o roxo. Acho que vai combinar. E se não combinar também, a gente tá aqui pra aprender, né? Então, cada desenho é uma experiência diferente. E eu acho que de todos os desafios, assim, de desenho que eu já fiz aqui, tanto aqui com vocês, como lá nas outras redes sociais, né? Porque nem tudo que eu posto aqui eu posto lá, e nem tudo que eu posto lá eu posto aqui. Mas desses desafios, esse eu quis trazer, porque é um dos mais legais que eu achei, assim, que eu já vi. Eu curti bastante mesmo, tanto de fazer como de assistir os outros, sabe? Porque cada um vai trazer um estilo diferente. Então, vai mesclar bastante conteúdo, vai mesclar bastante estilos, né? Que às vezes você também talvez não conhecia, ou você conhece o estilo da pessoa, porque ela acabou inserindo também no desafio. Então fica super legal e eu acho que vale super a pena fazer. O fundo eu vou pintar com esse roxão aqui bem escuro. Eu vou usar 2 tipos de materiais diferentes, né? Lápis de cor e marcadores. Então, como eu fiz primeiro com os marcadores, com o lápis de cor eu vou tentar chegar nos tons mais próximos, né? Provavelmente eu não vou ter o tom exato que eu usei com o marcador. Então a gente vai fazer essa coisa de tentar chegar o mais próximo possível. O meu estilo está pronto, ó. Vou colocar aqui bem de pertinho pra vocês verem, que é meio que deixar realmente os tons mais fluidos, não deixar tão marcado, tentar pelo menos, né? Que vai ser diferente do que vai ser aqui no anime. Essa partezinha aqui do cabelo ficou ainda, mas eu vou pintar tudo junto agora pra não ficar marcado. Então, o meu estilo de desenho aqui, ó, tá pronto. E aí agora a gente vai pro estilo anime e vocês já vão começar a ver algumas diferenças. A base da pele começa igual, né? Eu só vou usar um outro marcador, porque como vocês viram, o que eu usei no outro desenho ali acabou, mas ele começa igual, deixando uma base de pele bem fluida, né, bem homogênea. E a grande sacada de diferenciar esse estilo de desenho pro meu, no caso, né, é deixar as sombras mais marcadas. Então, quando eu fui fazer o desafio lá no Instagram e no TikTok, enfim, eu olhei, né, algumas referências, tanto de anime como de mangá, pra eu ter noção, porque como eu falei, é uma coisa que eu não tenho esse costume de acompanhar, né? Então eu percebi que essa sombra, ela é mais marcada. Então ela vem meio que contornando novamente o desenho e deixando esse tom mais escuro, demarcando justamente a sombra do desenho. Então agora o que eu faria? Eu viria com aquele tom base que eu usei e passaria aqui de novo para deixar com essa fluidez assim, né, sem estar marcado. Eu vou usar todas as mesmas cores aqui, né, já tá tudo separado aqui em cima da mesa, para ficar bem parecido esses dois aqui de cima. No fim, ficou os 2 de marcadores no lado de cima e os 2 de lápis de cor na parte de baixo, né, porque o mangá eu vou fazer com lápis de cor também, porque eu sinto que eu vou conseguir trazer uma fluidez assim melhor, sabe? Porque eu consigo ter um pouco mais de controle para deixar o tom de cinza um pouco mais claro. Como eu falei, né, eu vou fazer meio que como se fosse preto e branco, e aí eu vou usar tons de cinza. E às vezes com o marcador fica muito estourado. Então, para prevenir isso,
eu vou fazer só com o lápis de cor, que eu consigo ter um controle melhor, eu acho. Aqui nos olhos vocês já conseguem ver uma diferença também, ó. Então, essas coisas assim é que vão mudando. Esse papel já acaba dando uma estourada, vocês podem ver, ó. Tem aqui nos olhos vazou bastante, porque o papel, como ele é um pouco mais grosso, assim, ele tem uma gramatura um pouco maior e ele é mais texturizado, ele acaba sugando um pouco mais de tinta e aí ela vai se esparramando, mas não tem problema. É só pra deixar marcado isso, né? Pra depois vocês não acharem que eu saí borrando o desenho inteiro. É que isso realmente acontece por causa do próprio papel. Jesus, todos os marcadores resolveram acabar nesse desenho. Agora esse verde água também tá acabando. Pra fazer o cabelo, Deus, que desespero. Bom, vai ficar mais marcado, mas era pra ficar homogêneo. Olha como é que tá a ponta disso daqui. Já tá super seca. Eu tô tentando tirar o máximo de tinta que dá daqui. Mas era pra ficar uma pintura homogênea. Esse vídeo aqui tá ficando um desastre. Mas enfim, vocês entenderam, né? Era pra ficar que nem a pele, só que a caneta acabou. Aí agora, ó, vocês podem ver que aqui eu fui puxando vários fios que foi mesclando as cores. Nesse lado, eu vou fazer que nem eu fiz da pele. Eu vou fazer só esse contorno do desenho também. Bom, aí agora a gente tá quase acabando, mas um grande diferencial que eu reparei nos olhos dos desenhos de anime é que eles têm como se fosse uma outra bola aqui por baixo, num tom mais escuro ou mais claro. Eu acho que isso tanto faz. Então eles têm essa marcação, que agora pode parecer um pouco estranho, mas depois com a caneta branca eu vou melhorar isso aqui, não vai ficar tão estranho assim. Mas aí, agora de resto é tudo igual. Só vou preencher a sobrancelha e pintar o delineado e finalizar aqui nessa parte do cabelo. E aí essa parte do anime já vai estar praticamente pronta. Ela não é tão difícil assim, né? São cores mais chapadas mesmo, que você vai meio que colocando em bloco. Bom, anime concluído aqui, ó. Depois com essa parte aqui, né, dos olhos, que eu fiquei com essa mancha um pouco mais escura, foi proposital. Então depois eu vou vir aqui e vai ficar menos estranho do que tá aparecendo agora, que eu vou colocar a caneta de gel branca, então vai vir com uns detalhes por cima, que vai ficar bem diferente, podem ficar tranquilos. Então a gente consegue ver algumas diferenças já na pintura, né? Essa parte aqui é um pouco mais chapada, e aqui tem uma mistura um pouco mais de cores, né? Esse blend das cores. Agora aqui embaixo, vou começar pelo lápis de cor, que eu vou usar os Ecolápis da Faber-Castell, que pra quem viu o vídeo passado, são os meus preferidos ali, né? Que eu fiz um vídeo só colorindo com materiais da Faber-Castell, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição pra vocês assistirem depois desse vídeo. Vou usar só os Ecolápis nesse desenho de hoje. Pra fazer a base da pele, eu vou usar este daqui que tá resistente, o Guerreiro. Eu acho que é o tom, acho que é areia o nome dessa cor. Eu uso ela pra fazer a base da pele, que ela é bem clarinha, então depois eu consigo vir escurecendo com algumas outras cores. Não dá mais nem pra apontar essa cor aqui, mas então eu vou economizando ela, né? Eu não sou muito de fazer desenhos apenas com lápis de cor, então por isso que eu coloquei essa parte no desafio de desenho de hoje, porque é muito difícil eu parar pra fazer um desenho e colorir ele só com lápis de cor. É aquilo que eu sempre falo, né? A grande sacada dos marcadores é que eles são muito mais práticos, ainda mais quando eles são à base de álcool. Eles secam super, quer dizer, super rápido não, né? Tipo, com tempo suficiente para você conseguir trabalhar com as cores, trabalhar cada parte do desenho. Então eu gosto bastante de usar os marcadores por causa dessa praticidade, né? Eu acho muito mais prático e mais rápido também, porque o lápis de cor você vai fazendo camadas, vai construindo, vai pegando os lápis, aí tem que apontar e tudo mais. Os marcadores, tudo bem que acabe a tinta que nem acabou ali, mas eu acho que eu ainda consigo ter um resultado um pouco melhor, assim, sabe? Eu acho que eu consigo ter um pouco mais de controle sobre eles para cada detalhe que eu quero no desenho. Ó, com a pintura do lápis de cor, vocês conseguem ver a texturinha que tem esse papel, né? Ela não é tão grande, mas eu acho que já é suficiente pra usar lápis de cor. Porque se eu fizesse com o papel Bristol, eu acho que não evidencia tanto, assim, as cores, sabe? Com o lápis de cor. Pro marcador é perfeito, mas com o lápis de cor eu acho que ele acaba ficando um pouco apagado. A não ser dos que eu já testei, assim, né? Que seja com o lápis de cor da Posca, porque o lápis de cor da Posca, ele é bem oleoso, assim, ele é bem forte. Então, com o papel Bristol, ele acaba destacando bastante. Já com esses do Ecolápis, assim, eles são um pouco mais secos. E aí, pro meu gosto, né, aí vai de cada um, eu não gosto de fazer aquela pintura super forte com marcadores. Eu gosto de uma pintura um pouco mais leve com os lápis de cor.
Então, pra mim, essa técnica com papel Bristol não funciona tanto por causa desse estilo que eu gosto de fazer, que é um estilo bem de leve, sem colocar muita força no lápis, assim, e mesmo construindo camadas aos poucos com essa leveza no lápis, né? Mas tem gente já que gosta de vir e colocar mais força, então às vezes isso funciona, né, para outros tipos de papel também. Como eu falei, eu quero um desenho bem colorido, então eu vou fazer os brincos dela laranjas, que só desse lado aqui, na verdade, é que vai ficar laranja, né? Porque do outro lado vai ficar preto e branco. E daí, o batom dela, eu vou fazer um batom vermelho, assim, eu acho, pra dar bastante destaque ainda mais, né? Tô misturando várias cores e eu acho que tá ficando legal, né? Tá dando pra ver bastante essa diferença de cada estilo de desenho. E a roupa dela eu vou fazer com esse rosa clarinho aqui. E aí a gente já finalizou, só pintar o fundo e a camiseta. A parte com lápis de cor pronta também, tem só, na verdade, eu acabei de ver, que eu tenho que pintar essa parte da estrela aqui, ó. Agora sim, finalizada a parte com lápis de cor, então a gente consegue ver essa diferença, né? Acaba tendo uma diferença de tons, afinal não é o mesmo material. Eu usei até aqui na gola um lápis de cor metálico, não sei se dá pra ver aí o metálico do desenho, né? Mas enfim, aí a parte com lápis de cor tá pronta, e a parte que eu vou fazer de mangá, eu vou fazer em preto e branco, né? E aí eu vou separar aqui alguns tons de cinza. Bom, então eu separei esses dois tons de cinza, um mais claro e um mais escuro, pra fazer a parte do mangá. E aí é sem segredo também. Você vem assim, quer dizer, tô tentando ensinar, mas eu acho que é assim que eu vou fazer pro meu desafio de desenho, né? Eu faço um pouco mais escuro nas bordas e vou trazendo bem clarinho até quase desaparecer a cor, só pra dar um pouco de volume para cada elemento do desenho. Então aqui, ó, no canto do rosto, no lábio também. Depois que eu fizer a pintura, eu também vou vir com uma caneta um pouquinho mais fina, tipo uma 005, e fazer umas achuras no desenho, só porque tudo isso vai complementando, né? Vai trazendo essa sensação de um desenho com mais volume, com mais características mesmo, que lembre esse estilo. O mangá ficou assim, né? Na verdade, falta finalizar. Eu vou vir com uma caneta 005, que é essa daqui, ó, que ela é bem fininha. E aí eu vou meio que fazendo tipo umas achuras assim, sabe? Mais aqui embaixo do pescoço, fazendo umas linhazinhas que ajudam a dar essa sensação de preenchimento no desenho, além de trazer alguns detalhes que eu gosto bastante do jeito que fica. Agora sim, finalizado, ó, aqui no cabelo eu fiz um pouquinho, vocês conseguem ver. Em algumas partes do desenho eu fiz um pouco desses traços que traz o toque final no desenho. Pra finalizar de verdade, então eu vou vir com uma Jelly Roll, uma caneta de gel branca, né, para trazer alguns detalhes. Então isso também tem diferença. No meu desenho eu faço meio que uma meia lua nos olhos e coloco alguns pontinhos de brilho assim. E aí às vezes eu venho dando um contorno a mais em algumas partes. Enfim, essa parte da caneta de gel, ela é bem aleatória, na verdade. Eu só vou fazendo conforme eu acho que vai preencher legal o desenho. E aí o que eu falei do anime é que eles normalmente têm umas bolinhas assim, ó, parecem uns ovinhos, digamos assim, e os olhos eles são bem exagerados, né? Então com esses brilhos eu acho que fica legal. E até aqui acabou pegando a parte da bochecha como mangá, mas às vezes até colocar uns risquinhos branquinhos assim na bochecha, isso também lembra bastante. Então no anime eu só vou colocar isso, no mangá eu acho que não tem, porque essa coisa com preto e branco já traz, né, essa sensação. E aqui no lápis de cor eu vou colocar só um pouquinho, que até nem aparece tanto, né? Nessa parte do lápis de cor a caneta acaba não pegando tão bem. Então ficou assim o nosso resultado do desafio de desenho de hoje, que foi pintando o desenho em 4 estilos diferentes de pintura, né? No meu estilo anime, lápis de cor e mangá, que a gente consegue ver como fica legal assim e perceber diferentes características que a gente consegue aprender com isso e colocando, quem sabe, nos nossos próximos desenhos. No final do vídeo eu vou deixar mais de perto, assim, né? Pra vocês verem bem certinho cada uma delas. E as características que diferenciam uma da outra eu já fui falando ao longo do vídeo. Então, acho que vocês vendo, assim, mais de pertinho, vocês vão conseguir realmente observar isso tudo que eu vim falando. Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Olha o caos que tá essa mesa com todos os materiais que eu usei pra fazer o desenho de hoje, que realmente exigiu aí algumas técnicas diferentes. E fica muito legal de ver o desenho de longe, assim, né? Cada parte de si
se diferenciando uma da outra. Acho que fica bem legal e vale a pena você fazer também, se desafiar com cada estilo diferente de pintura. Dessa vez não é de desenho, é de pintura. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mais desafios de desenho, teste de materiais, tem bastante coisa legal aqui no canal de desenho, então já se inscreve aqui embaixo para não perder nada nesse botãozinho vermelho. Tá escrito inscrever-se, só se inscrever ali, ativa o sininho de notificações que é ali do lado, ativa todas as notificações para sempre que sair um vídeo você já receber aí no seu celular, enfim, aonde você assiste seus vídeos e já vem correndo assistir. Deixa o like se você curtiu o resultado do desenho de hoje e claro, não esquece de compartilhar com seu amigo para ele se desafiar também a fazer um desenho em 4 estilos diferentes de pintura. Eu espero que vocês tenham gostado, agora eu vou deixar os detalhes mais de perto do desenho. Muito obrigado e até a próxima!